Nós temos agora um outro aspecto da questão. Vejamos a maternidade divina como verdade revelada. Como que essa verdade foi sendo explicitada, proclamada pelos padres da Igreja e definida pela Santa Igreja. Aos primeiros cristãos havia duas verdades, evidentemente familiares. Eles sabiam, eles viam, Maria é mãe de Jesus. Isso era evidente para eles. Eles conheceram ou conheceram pessoas que os conheceram, davam testemunho disso. Maria é mãe de Jesus. Segundo, Jesus é homem e Deus. Ele era evidente também que ele era homem. E ele provou que era Deus. Como? Ele falou e agiu como só um Deus podia fazer. Ele se atribuía direitos que nenhuma outra criatura ousaria arrogar para si. Ele pregava e mandava com autoridade própria, em nome próprio. Perdoava os pecados por sua própria autoridade, fazia milagres com seu próprio poder, exprimia-se sobre suas relações com Deus, como fazendo com ele um ser único. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem crer em mim e guardar a minha palavra, eu e o Pai viremos a ele e faremos aí nossa morada. Como que ele poderia se arrogar isso se ele não fosse verdadeiramente Deus? Ele provou com os milagres, etc., como vimos. É verdade que alguns discípulos demoraram a concluir pela divindade de Nosso Senhor, mas após a ressurreição passaram a acreditar e a pregar abertamente a divindade de Cristo. São Paulo tem uma frase que expressa bem essa fé. Está na carta a Filémon, capítulo 2. Tende os sentimentos de Cristo Jesus, que, subsistindo na natureza de Deus, não considerava uma usurpação a igualdade com Deus. Porém, ele se aniquilou, tomando a forma de servo, ou de escravo, e tornando-se semelhante aos homens, reconhecido como homem pela sua aparência. Aqui está claríssimo, Nosso Senhor, homem e Deus, afirmado nas Sagradas Escrituras. Portanto, Jesus é Deus e homem. Maria é mãe de Jesus, logo é mãe de Deus. Essa divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo é afirmada, ou pelo menos subentendida, em várias ocasiões em que se menciona sua mãe. A ligação nas Sagradas Escrituras, em momentos onde a mãe de Deus, a mãe de Jesus é mencionada, aí também a divindade de Jesus é paralelamente afirmada. Temos aqui quatro exemplos disso. Em São Lucas, quando São Lucas relata a anunciação do anjo. O anjo São Gabriel diz, aquele que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. É evidente que Nossa Senhora tomou essa expressão em seu sentido literal, pois só um Deus podia nascer nela, respeitando a virgindade. Aquilo seria um milagre de primeira grandeza só atribuído a que o próprio Deus estava sendo, ou se encarnaria nela. Depois, também em São Lucas, quando Nossa Senhora vai visitar a Santa Isabel. Santa Isabel diz, depois de receber a saudação e exultar de alegria, porque o menino pulara no seu ventre de alegria, ela diz, de onde me vem a graça de que a mãe do meu Senhor venha visitar-me? Ora, mãe do meu Senhor. Esse Senhor, nas Sagradas Escrituras, nos textos sagrados, é equivalente a Deus. O Senhor Deus. E no próprio capítulo, onde está narrada a visitação, onde está narrada a anunciação, a palavra Senhor é mencionada outras 15 vezes. E em todas elas, se vê claramente que Senhor quer dizer Deus. No livro de Isaías, Antigo Testamento, uma virgem conceberá e dará à luz Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, Emanuel, concebido pela Virgem. Emanuel, Deus feito homem, a Virgem, mãe de Deus. Conclusão límpida. E o quarto exemplo temos em São Paulo, na carta aos Gálatas. Diz ele, quando se chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, concebido da mulher. Não há outra conclusão possível senão que essa mulher é, portanto, mãe do Filho de Deus, mãe de Deus. Qual foi o trabalho, então, da tradição a partir dessa verdade revelada nas Escrituras? Qual foi o trabalho da tradição? Não foi propriamente uma explicitação do conceito da maternidade divina, mas foi colocá-lo em relevo. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, ele afirmava, em uma de suas epístolas, nosso Deus, Jesus Cristo, foi transportado ao seio de Maria. Ele já simplificou, já disse, nosso Deus, Jesus Cristo, foi transportado ao seio de Maria. Deus, feito homem, no seio da Virgem,
a Virgem, Mãe de Deus. Tertuliano, mais ou menos um século depois de Santo Inácio de Antioquia. Deus nasceu no seio de uma mãe. É um trabalho da tradição de ir colocando em relevo essa verdade. E, como dissemos em vídeo anterior, as almas amorosas que, diante dessas verdades que iam sendo postas em relevo, iam cultivando em sua alma essas verdades e iam colocando essas verdades no ponto de mira da fé da igreja, no ponto que lhe era devido. Então, os vários padres da igreja que foram se sucedendo iam dando uma maior atenção ao papel de Nossa Senhora na encarnação e na redenção. De início, era o papel de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, que veio para nos redimir. Depois, os padres da igreja foram se debruçando. Qual será o papel da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo nisso tudo? Então eles passaram a exprimir os conceitos primitivos, não somente em função de Cristo, mas relacionando-os diretamente com a Virgem. Então, Santo Irineu, São Justino, Tertuliano, que já mencionamos, etc, etc, etc. Isso foi caminhando até que, por fim, no Concílio de Éfeso, houve a definição, e aí veio o termo Theotokos, Mãe de Deus. No ano de 431, depois de Cristo, evidentemente, um concílio foi convocado para resolver os problemas levantados por Nestório. Já disse em vídeo anterior também que era um bispo que defendia uma daquelas noções errôneas que vimos agora no início desse vídeo. Ele dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo o homem não fazia uma só pessoa com Deus. Ele era um homem sobre quem pousou a divindade, ou que colaborou com a divindade em certo período da vida. Portanto, com isso, Nossa Senhora não seria mãe de Deus, mas apenas mãe de Cristo. E, conforme disse também em vídeo passado, os fiéis se indignaram com aquilo. Como pode ser? Nós veneramos a Maria Santíssima como Mãe de Deus. De onde vem esse homem para dizer que ela não é Mãe de Deus? A nossa fé nos ensina isso, nós cremos isso, sentimos isso, Nossa Senhora se mostra a nós, se mostra a nossa piedade assim. Quem é ele para dizer o contrário? E esse ardor, esse entusiasmo do povo fiel influenciou bastante para que o concílio viesse por fim a definir: se alguém não aceitar que Emanuel é verdadeiramente Deus e que por este motivo a Santa Virgem é Mãe de Deus, pois ela deu à luz, segundo a carne, o Verbo de Deus feito carne, conforme está escrito que o Verbo se fez carne, São Lucas, seja ele anátema. Então, quem não aceitar que Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, nascido de uma mulher que é a Mãe de Deus, esse seja anátema. Então, aquela definição foi favorecida pelo entusiasmo, pelo ardor dos fiéis, e ao mesmo tempo ela deu um novo impulso à piedade, que colocou aquela verdade no lugar que era devido, descortinando então novos horizontes para a mariologia daí para frente na história.